Você termina mais um dia, joga o celular na cama, desliga a luz e percebe que existe uma pergunta que sempre aparece quando o silêncio finalmente vence o barulho. Ela surge depois das notícias sobre crianças que morrem antes de aprender a falar, depois da ligação anunciando uma tragédia, depois da doença que destrói alguém considerado exemplar, depois do acidente que muda uma família inteira em segundos. Não importa quantas respostas decoradas você tenha ouvido durante a vida. Quando a realidade bate com força suficiente, a pergunta volta. Se existe um Deus perfeitamente bom, perfeitamente poderoso e perfeitamente conhecedor de tudo, por que o sofrimento parece distribuído de maneira tão indiferente? Essa não é uma pergunta feita apenas por ateus, filósofos ou professores universitários. Ela aparece dentro da cabeça de quem ora todos os dias, de quem frequenta igrejas há décadas e de quem acredita sinceramente que existe um propósito maior. O desconforto começa porque essa pergunta não nasce da arrogância, mas da experiência humana. Ela nasce quando alguém percebe que boas pessoas sofrem, pessoas cruéis prosperam, crianças inocentes enfrentam doenças incuráveis e desastres naturais não fazem qualquer distinção entre quem dedicou a vida ao próximo e quem vive explorando os outros. Durante muito tempo, a mente tenta escapar desse conflito usando mecanismos psicológicos conhecidos. O primeiro é a necessidade de preservar uma visão coerente do mundo. O cérebro humano odeia conviver com contradições profundas. Quando duas ideias importantes entram em choque, surge uma tensão chamada dissonância cognitiva. Em vez de abandonar uma crença central imediatamente, a maioria das pessoas procura explicações que reduzam esse desconforto. É exatamente por isso que perguntas difíceis costumam receber respostas rápidas. Não necessariamente porque essas respostas resolvem o problema, mas porque aliviam a ansiedade causada pela dúvida. O ser humano suporta melhor uma explicação incompleta do que um vazio absoluto. Esse mecanismo não pertence a uma religião específica. Ele aparece na política, nos relacionamentos, nas ideologias, nas empresas e em praticamente qualquer sistema de crenças. Quando algo ameaça aquilo que dá sentido à vida, a reação mais comum não é investigar profundamente. É proteger aquilo que já existe. Imagine um homem que trabalhou 40 anos acreditando que cada dificuldade possuía um motivo cuidadosamente planejado. Imagine que ele perde um filho em um acidente imprevisível. A dor é tão intensa que aceitar a possibilidade de ausência de sentido pode parecer emocionalmente impossível. Então, qualquer explicação que preserve uma narrativa compreensível se torna psicologicamente atraente. Isso não significa que ela seja verdadeira ou falsa. Significa apenas que seres humanos precisam desesperadamente de significado para continuar vivendo. Essa necessidade molda decisões, interpretações e memórias. Agora observe outro detalhe desconfortável. Muitas pessoas afirmam acreditar que Deus controla tudo, mas vivem tomando precauções como se tudo dependesse delas. Fazem exames médicos, contratam seguros, instalam alarmes, economizam dinheiro, estudam para concursos, dirigem com cuidado e evitam lugares perigosos. Não existe incoerência em agir assim. Pelo contrário, isso mostra que a experiência cotidiana ensina uma lição poderosa. A realidade costuma responder muito mais diretamente às ações concretas do que às expectativas. Independentemente das convicções religiosas, existe uma percepção compartilhada de que escolhas produzem consequências. O problema surge quando tentamos transformar acontecimentos aleatórios em mensagens pessoais, dirigidas exclusivamente a nós. Um voo atrasa, e alguém interpreta como intervenção divina. Outro voo cai, e famílias inteiras enfrentam uma perda irreparável. A mesma tendência humana de buscar padrões aparece nos dois casos. Nosso cérebro foi moldado para encontrar conexões, mesmo quando elas podem não existir. Esse impulso ajudou nossos ancestrais a sobreviver, mas também favorece interpretações excessivas de eventos complexos. Pense em quantas vezes alguém disse que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. Essa frase pode oferecer consolo,
mas também levanta novas perguntas. Se tudo acontece exatamente como deveria, o sofrimento extremo faz parte desse plano. E se faz, como conciliar isso com a ideia de uma bondade perfeita? Ao longo da história, diferentes tradições religiosas e filosóficas ofereceram respostas distintas para esse dilema. Algumas enfatizam o livre-arbítrio, outras o mistério, outras a limitação do entendimento humano. Nenhuma dessas respostas elimina completamente a tensão para todas as pessoas. É justamente por isso que essa discussão atravessa séculos. Ela não desaparece porque toca uma questão que continua profundamente humana: como lidar com a coexistência entre esperança, sofrimento e incerteza. Enquanto isso, a vida comum segue mostrando exemplos que desafiam qualquer narrativa simples. A mulher que dedicou anos cuidando dos pais envelhecidos termina a vida esquecida. O empresário que enganou dezenas de pessoas acumula riqueza e reconhecimento. O estudante disciplinado não consegue a vaga sonhada, enquanto o outro consegue por circunstâncias inesperadas. O casal que sonhava em formar uma família enfrenta perdas sucessivas, enquanto outros recebem aquilo que nunca buscaram. A realidade parece indiferente ao nosso senso de mérito. Talvez esse seja um dos golpes mais difíceis contra qualquer expectativa humana, religiosa ou não. Existe uma tendência quase irresistível de acreditar que o universo recompensa virtudes e pune defeitos de maneira proporcional. Psicólogos chamam isso de hipótese do mundo justo. Gostamos de imaginar que existe uma ordem moral invisível organizando tudo. Essa crença reduz a ansiedade porque faz parecer que basta agir corretamente para garantir um bom desfecho. Mas a experiência cotidiana frequentemente desafia essa expectativa. Pessoas honestas enfrentam enormes dificuldades. Pessoas desonestas, às vezes, prosperam. Isso não significa que ética seja inútil, mas lembra que a realidade é mais complexa do que uma equação simples entre comportamento e recompensa. Quando alguém percebe isso, costuma atravessar uma fase de profundo desconforto. Alguns abandonam antigas certezas. Outros reinterpretam suas crenças. Outros fortalecem ainda mais a própria fé. Independentemente do caminho escolhido, o confronto com essa pergunta costuma marcar a vida de quem a leva a sério. Há outro aspecto menos comentado. Muitas discussões sobre religião acabam funcionando como disputas de identidade. Para algumas pessoas, criticar uma ideia religiosa parece equivalente a atacar sua família, sua infância, sua comunidade e sua própria história. Quando identidade e crença se misturam completamente, qualquer pergunta pode ser percebida como ameaça pessoal. Isso dificulta conversas honestas. Em vez de investigar argumentos, passamos a defender quem acreditamos ser. Esse mecanismo aparece em praticamente todos os grupos humanos. É por isso que debates sobre religião frequentemente despertam emoções muito mais intensas do que debates sobre matemática ou geografia. Não está em jogo apenas uma conclusão intelectual. Está em jogo a sensação de pertencimento. E pertencimento é uma das necessidades psicológicas mais profundas que existem. Talvez por isso, tanta gente prefira respostas rápidas a perguntas difíceis. Perguntas exigem convivência com a incerteza. E poucas experiências são tão desconfortáveis quanto admitir que talvez não tenhamos respostas definitivas para os maiores problemas da existência. Ainda assim, existe algo intelectualmente valioso em permanecer diante dessas perguntas sem reduzi-las imediatamente a slogans. Esse exercício não obriga ninguém a abandonar sua fé nem a adotá-la. Apenas convida a reconhecer que questões fundamentais sobre sofrimento, justiça e sentido permanecem abertas para muitas pessoas sinceras. Encarar essa realidade exige humildade, porque significa admitir que nossas convicções podem conviver com dúvidas profundas sem que isso nos torne menos humanos. E talvez seja justamente essa disposição para enfrentar perguntas difíceis, em vez de fugir delas, que permita construir uma visão de mundo mais consciente, qualquer que seja a conclusão a que cada pessoa chegue. Se você valoriza esse tipo de reflexão,
sem atalhos e sem respostas fáceis, inscreva-se e continue acompanhando conversas que encaram a realidade de frente, mesmo quando ela incomoda. Existe um momento em que a discussão deixa de ser sobre religião e passa a ser sobre você, não sobre aquilo em que acredita, mas sobre a maneira como reage quando uma crença é colocada sob pressão. É fácil defender qualquer ideia enquanto ela nunca foi obrigada a enfrentar a realidade mais dura. O difícil começa quando a vida produz acontecimentos que não cabem mais dentro das respostas que sempre pareceram suficientes. É nesse instante que muitas pessoas descobrem algo desconfortável. Elas nunca sustentaram apenas uma crença. Sustentaram uma identidade inteira construída ao redor dela. E quando identidade e crença se confundem, qualquer dúvida parece um ataque pessoal. É por isso que tantas conversas deixam de ser investigações honestas e se transformam em batalhas emocionais. Ninguém está apenas defendendo uma conclusão. Está tentando proteger a própria sensação de estabilidade. O cérebro humano prefere preservar uma narrativa conhecida a reconstruir completamente sua visão de mundo. Essa tendência aparece em praticamente todas as áreas da vida. O investidor insiste em um negócio fracassado porque já dedicou dinheiro demais para admitir o erro. O marido permanece em um relacionamento destrutivo porque aceitar a realidade significaria reconhecer que desperdiçou anos. O profissional continua em uma carreira que odeia, porque abandonar tudo agora parece mais doloroso do que permanecer infeliz. A religião não escapa desse mecanismo psicológico. Quanto maior o investimento emocional, social e existencial feito em uma ideia, maior costuma ser a resistência diante de qualquer informação que provoque conflito. Isso não significa que a ideia esteja errada nem que esteja certa. Apenas significa que seres humanos raramente analisam questões fundamentais de maneira completamente neutra. Existe sempre uma história pessoal por trás de cada convicção. Existe medo, existe esperança, existe pertencimento, existe a necessidade de acreditar que a própria vida faz sentido. E essa necessidade influencia muito mais do que a maioria gosta de admitir. Talvez seja exatamente por isso que a pergunta aparentemente dirigida ao cristianismo acaba revelando algo muito maior sobre a mente humana. O verdadeiro desconforto não nasce apenas da dificuldade de responder. Nasce da possibilidade de descobrir que muitas respostas servem antes para reduzir a ansiedade do que para enfrentar a complexidade da realidade. Pense em quantas vezes você mesmo já respondeu rapidamente a uma pergunta apenas porque o silêncio parecia insuportável. A ausência de resposta cria uma sensação de vulnerabilidade. O cérebro busca imediatamente fechar essa abertura. É um mecanismo natural. O problema aparece quando confundimos alívio psicológico com conclusão definitiva. São coisas diferentes. Uma resposta pode tranquilizar sem necessariamente resolver a questão. Da mesma forma, uma dúvida pode causar desconforto sem que isso a transforme automaticamente em verdade. Esse equilíbrio é raro porque nossa cultura recompensa certezas muito mais do que perguntas bem formuladas. Quem demonstra absoluta convicção costuma parecer mais forte do que quem admite não saber. No entanto, a realidade frequentemente desmente essa impressão. As maiores descobertas da humanidade começaram quando alguém aceitou permanecer tempo suficiente diante de uma pergunta incômoda. Enquanto isso, a vida continua funcionando segundo regras que não consultam nossas expectativas. O mundo não promete compensação proporcional ao esforço, não garante reconhecimento para quem merece, não distribui oportunidades de maneira equilibrada. Essa constatação incomoda porque destrói uma fantasia muito antiga, a de que existe uma relação automática entre virtude e recompensa imediata. Basta observar pessoas ao seu redor. Há quem trabalhe incansavelmente e permaneça invisível. Há quem faça muito pouco e receba aplausos. Há quem cuide de todos e morra sozinho. Há quem trate os outros com desprezo e ainda assim seja admirado por milhares. A realidade humana é cheia de assimetrias. Isso produz ressentimento porque nossa mente foi treinada para esperar uma espécie de contabilidade moral do universo.
Quando essa expectativa não se confirma, surge frustração. Muitas vezes, essa frustração procura um culpado. Algumas pessoas culpam Deus, outras culpam a sociedade, outras culpam a família, outras culpam a própria sorte. Poucas fazem uma distinção importante. Nem toda dor possui um culpado identificável. Algumas tragédias simplesmente acontecem. Essa talvez seja uma das ideias mais difíceis de aceitar. O ser humano prefere uma explicação ruim a admitir que certos acontecimentos não obedecem às nossas necessidades emocionais. Essa busca incessante por culpados também aparece na vida cotidiana. Você termina um relacionamento e imediatamente tenta encontrar um único responsável. Perde uma oportunidade e procura alguém para acusar. Fracassa em um projeto e imagina que existe uma força específica trabalhando contra você. Em muitos casos, porém, a realidade resulta da combinação de dezenas de fatores, limitações, coincidências e escolhas acumuladas ao longo do tempo. Nossa mente simplifica porque simplificar reduz o sofrimento momentâneo. Mas simplificar demais também distorce a percepção. É exatamente aí que surge outro ponto desconfortável. Existe uma enorme diferença entre encontrar sentido e inventar sentido. Encontrar sentido exige confronto com os fatos. Inventar sentido exige apenas imaginação suficiente para encaixar qualquer acontecimento dentro da narrativa desejada. Essa diferença muda completamente a forma como enxergamos o mundo. Quando tudo pode ser reinterpretado para confirmar uma crença prévia, torna-se praticamente impossível testar essa crença contra a realidade. E uma ideia que nunca pode ser colocada à prova também nunca pode ser fortalecida pelo confronto honesto. É por isso que perguntas difíceis continuam existindo geração após geração. Não porque sejam armas destinadas a destruir pessoas, mas porque obrigam qualquer visão de mundo a enfrentar seus próprios limites. O curioso é que esse processo não acontece apenas na religião. Acontece na política, na ciência, nas relações afetivas e até na maneira como enxergamos a nós mesmos. Quantas pessoas insistem durante anos em acreditar que são vítimas absolutas de tudo o que acontece? Quantas preferem imaginar perseguições constantes a reconhecer escolhas equivocadas? Quantas passam décadas esperando que alguém finalmente reconheça seu valor, enquanto ignoram o fato de que quase ninguém está pensando nelas com a frequência que imaginam? Existe uma liberdade estranha quando essa ilusão desaparece. Você percebe que o mundo não gira ao seu redor. As pessoas não passam o dia avaliando seus erros. A maioria está ocupada tentando sobreviver aos próprios problemas. Você passou anos esperando que alguém percebesse sua dor. A verdade é que quase ninguém estava olhando. Você confundiu atenção com amizade, confundiu educação com carinho, confundiu potencial com resultado. Acreditou que o mundo lhe devia reconhecimento apenas porque sofreu muito. Mas sofrimento não cria automaticamente mérito social. Dor não obriga ninguém a oferecer amor. Boas intenções não garantem bons resultados. Essa conclusão parece cruel, porém, ela possui um efeito inesperado. Quando você abandona a expectativa de que o universo corrigirá todas as injustiças automaticamente, começa a enxergar com mais clareza aquilo que realmente depende das suas ações. Isso não elimina o sofrimento, não torna a vida justa, apenas devolve parte da responsabilidade para onde ela sempre esteve. Independentemente das respostas que cada pessoa encontre para as grandes perguntas sobre Deus, existência ou propósito, existe uma realidade impossível de evitar. Ninguém viverá sua vida por você. Nenhuma esperança substitui uma decisão. Nenhuma expectativa substitui uma atitude concreta. Nenhuma discussão filosófica paga suas contas, melhora seus relacionamentos ou enfrenta seus medos cotidianos. A realidade continua exigindo ação, mesmo quando nossas respostas permanecem incompletas. Talvez seja justamente isso que torne essa pergunta tão poderosa. Ela não obriga apenas a reconsiderar ideias sobre religião. Ela obriga cada um a observar como constrói significado,
como protege as próprias certezas e como reage quando a realidade se recusa a obedecer às expectativas. E esse confronto, por mais desconfortável que seja, costuma revelar muito mais sobre nós do que sobre qualquer sistema de crenças. Se esse tipo de reflexão faz você encarar a realidade sem recorrer a atalhos, inscreva-se e permaneça por aqui para continuar examinando as perguntas que quase sempre preferimos evitar. Chega um ponto em que a pergunta deixa de procurar um vencedor. Ela deixa de tentar provar que alguém está absolutamente certo ou absolutamente errado. O que resta é algo muito mais desconfortável. Perceber que a necessidade de vencer um debate pode ser justamente aquilo que impede uma investigação sincera. Durante séculos, pessoas inteligentes, honestas e profundamente comprometidas com suas convicções, chegaram a conclusões diferentes sobre as mesmas questões fundamentais. Algumas encontraram razões para acreditar, outras encontraram razões para não acreditar, outras permaneceram em dúvida até o fim da vida. Isso não significa que todas as posições sejam equivalentes, nem que qualquer conclusão seja igualmente bem fundamentada. Significa apenas que os maiores problemas da existência não desaparecem, porque desejamos respostas simples. E talvez essa seja uma das primeiras ilusões que precisam ser abandonadas. A vida raramente oferece o conforto de uma explicação completa. Ela apresenta fragmentos, apresenta experiências, apresenta perdas, encontros, acidentes, escolhas e consequências que nem sempre se encaixam em um desenho perfeitamente organizado. A mente humana, porém, resiste profundamente a essa incompletude. Ela quer fechar o quebra-cabeça, quer acreditar que existe uma lógica imediatamente acessível por trás de tudo. Quando não encontra essa lógica, frequentemente a cria. É assim que surgem narrativas que oferecem segurança emocional, mesmo quando a realidade continua complexa. Esse impulso não é sinal de fraqueza, é parte da maneira como nosso cérebro funciona. O problema aparece quando passamos a defender essas narrativas com mais intensidade do que observamos os fatos. Nesse momento, deixamos de buscar compreensão e passamos apenas a proteger certezas. E proteger certezas pode ser uma atividade extremamente confortável, porque elimina a necessidade de revisar a própria visão de mundo. O preço desse conforto, porém, costuma ser alto. Quem nunca admite a possibilidade de estar equivocado também perde a oportunidade de aprender. Quem transforma qualquer dúvida em ameaça acaba vivendo cercado por respostas que tranquilizam, mas não necessariamente esclarecem. O mesmo acontece fora das discussões religiosas. Quantas pessoas permanecem anos convencidas de que a culpa por todos os seus fracassos pertence aos outros? Quantas atribuem a falta de resultados apenas à inveja alheia, ao azar ou às circunstâncias, sem jamais investigar o próprio comportamento? É muito mais fácil imaginar que existe uma força externa explicando tudo do que reconhecer limitações pessoais. O ego prefere narrativas que preservem sua autoestima. Ele resiste à possibilidade de que algumas derrotas tenham relação com escolhas equivocadas, falta de preparo, excesso de orgulho ou simples insistência em estratégias que nunca funcionaram. Essa resistência produz um ciclo silencioso. A pessoa continua esperando que algo mude enquanto repete exatamente os mesmos padrões. Espera reconhecimento sem desenvolver habilidades. Espera relacionamentos saudáveis sem aprender a lidar com conflitos. Espera felicidade permanente em um mundo que nunca prometeu isso. Aos poucos, a esperança deixa de ser uma força que inspira movimento e passa a funcionar como um substituto da ação. É aí que nasce uma das ilusões mais perigosas: acreditar que desejar intensamente alguma coisa altera por si só a estrutura da realidade. Desejos têm valor. Esperança pode oferecer coragem, mas nenhuma das duas substitui decisões concretas. O mundo continua respondendo, em grande parte, ao que fazemos, não apenas ao que imaginamos. Essa constatação parece dura porque elimina a fantasia de que alguém virá reorganizar nossa vida. Ninguém aparecerá para devolver o tempo perdido.
Ninguém assumirá a responsabilidade pelas escolhas que evitamos fazer. A maior parte das pessoas está ocupada tentando resolver os próprios problemas. Elas não acordam pensando em como impedir seu sucesso, nem em como promover sua felicidade. Muitas pessoas não querem seu fracasso. Elas apenas não pensam em você com a frequência que você imagina. Essa percepção pode ferir o orgulho, mas também liberta. Quando você deixa de acreditar que é o centro das preocupações alheias, ganha espaço para concentrar energia naquilo que realmente controla. A realidade continua imperfeita. Continua produzindo injustiças. Continua frustrando expectativas. Mas ela também continua oferecendo a possibilidade de responder de maneira diferente ao que acontece. Essa resposta não elimina tragédias, nem resolve todas as perguntas filosóficas. Ela apenas muda a relação entre você e o mundo. Em vez de esperar garantias absolutas, você aprende a conviver com limites. Em vez de exigir explicações completas para tudo, reconhece que algumas questões permanecem abertas. Em vez de transformar qualquer discordância em guerra, desenvolve a capacidade de ouvir, comparar argumentos e admitir quando ainda não sabe. Isso exige coragem porque a dúvida costuma ser desconfortável. Entretanto, existe uma diferença importante entre viver dominado pela dúvida e aceitá-la como parte inevitável da condição humana. A primeira paralisa. A segunda estimula a investigação. Talvez a pergunta apresentada ao longo desta reflexão não derrube uma religião inteira, nem estabeleça uma conclusão definitiva sobre Deus, existência ou propósito. Mas ela pode derrubar algo muito mais próximo, a ilusão de que respostas fáceis substituem pensamento cuidadoso. Ela pode derrubar a ideia de que repetir uma conclusão é o mesmo que compreendê-la. Pode derrubar a expectativa de que o universo sempre confirmará aquilo que desejamos acreditar. E, acima de tudo, pode derrubar a tendência profundamente humana de fugir de perguntas difíceis, apenas porque elas provocam desconforto. A maturidade intelectual não nasce quando encontramos uma resposta perfeita para todos os problemas. Ela nasce quando deixamos de temer perguntas honestas. Ela aparece quando conseguimos distinguir aquilo que sabemos daquilo que apenas supomos, quando reconhecemos que convicção e humildade não precisam ser inimigas, quando aceitamos que pensar profundamente quase sempre é mais difícil do que repetir frases prontas. Independentemente da conclusão a que você chegue sobre fé, religião ou filosofia, existe uma responsabilidade que continua sendo exclusivamente sua. Observar como interpreta a realidade, como reage às frustrações e como constrói sentido para a própria existência. Nenhuma resposta pronta fará esse trabalho por você. Nenhuma ideologia eliminará completamente a incerteza. Nenhuma crença dispensará a necessidade de viver, decidir, errar, aprender e assumir as consequências dessas escolhas. A realidade continua sendo um território complexo, indiferente às nossas preferências e maior do que qualquer explicação isolada. Encará-la sem filtros talvez seja uma das tarefas mais difíceis que existem, mas também uma das mais honestas. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você e prefere conversas que enfrentam perguntas difíceis sem recorrer a respostas simplistas, inscreva-se e continue acompanhando este espaço dedicado a examinar a realidade com curiosidade, responsabilidade e disposição para pensar.